convocação de aprovados no concurso do Degase é tema de debate na Comissão de Educação. Ex-secretário de Transporte, Júlio Lopes, vai ser convocado a prestar depoimento em CPI. E montadoras podem ser obrigadas a incluir sensor de presença como item de série obrigatório nos veículos. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A convocação de concursados do Degase depende da aprovação do Conselho de Recuperação Fiscal do Estado. A informação foi passada pelo diretor-geral da instituição durante a audiência pública da Comissão de Educação nesta quarta-feira. 158 pessoas aprovadas no concurso aguardam nomeação desde 2015. É o caso de Janaína Coenican, que chegou a deixar o trabalho para se dedicar exclusivamente ao curso de formação de 3 meses. Foram muitos prejuízos desde então. Eu abri mão do meu emprego de 6 anos numa empresa privada. Eu abri mão da minha família no período de 3 meses para poder estar aqui no Rio. Eu tive um prejuízo financeiro. Nós temos colegas doentes, colegas passando necessidades, colegas do qual a gente teve que montar uma comissão para angariar fundos para poder ajudar com cesta básica para esses colegas, entendeu? Para ajudar essas famílias. E hoje a gente não tem resposta nenhuma. O diretor-geral do Degase disse que a instituição vem brigando pela entrada dos concursados. Segundo Alexandre Azevedo, em um dia a instituição chega a ter 2.600 internos e o número de funcionários não é suficiente para atender a demanda que é crescente. O diretor informou que o processo para nomeação foi enviado à Secretaria de Fazenda e aguarda parecer do Conselho responsável por supervisionar a recuperação fiscal do Estado. O Degase precisa desses concursados, eles foram muito bem formados, eles fazem parte da última turma do concurso, que iniciou em 2011 e que a primeira turma ingressou em 2012, e não resta dúvida alguma de que eles são extremamente habilitados para o serviço a ser prestado. Hoje, além da 6ª turma, eu necessitaria de cerca de mais 500 servidores de forma multidisciplinar. Durante a audiência, o deputado Tio Carlos informou que conversou ao telefone com o secretário de Educação, Wagner Victor, e que ele disse que a secretaria vai nomear 79 concursados. Nesse primeiro instante, o compromisso do chamamento será dos 79. E nesse aspecto, eu quero aqui já antecipar, conforme dito pelo presidente, absolutamente não se trata de despesa nova, até porque é uma substituição. A Secretaria de Educação já fez todo o processo, já encaminhou para a Fazenda e agora só depende exatamente desse crivo, inclusive do Conselho, porque com o plano de recuperação fiscal, todas essas situações têm que passar pelo Conselho de Recuperação Fiscal. Mas o que dependia da Secretaria de Educação já foi feito e encaminhado. O presidente da Comissão de Educação, o deputado Conte Bittencourt, lembrou que o Degase conta com 338 funcionários contratados de forma temporária e que a substituição deles pelos concursados não vai gerar custo extra aos cofres do Estado. O parlamentar vai enviar um documento ao Conselho de Recuperação Fiscal, cobrando algumas providências. Você não tem uma nova despesa de pessoal com a contratação desses 158 concursados da 6ª turma. Eles vão substituir contratados temporários, que têm o mesmo custo. E com agravante, contribuem para o regime geral da Previdência e não para o regime do Estado. Então, fazer essa chamada é fundamental, primeiro, em respeito à Constituição no dispositivo do concurso público. Segundo, não gera uma despesa nova no custeio de pessoal do Estado. E terceiro, reequilibra um sistema de educação de jovens e adolescentes privados de liberdades, que tem sobrecarga em várias áreas, especialmente aqui na região metropolitana. A CPI dos Transportes vai convocar o ex-secretário da pasta, o deputado federal Júlio Lopes. Ele faltou à audiência pública desta quarta-feira. Os parlamentares ouviram outras 2 pessoas. A comissão que investiga as irregularidades no setor de transportes contava com a presença do ex-secretário estadual da pasta, Júlio Lopes. O deputado enviou ofício dizendo que não participaria da reunião. No documento, Júlio Lopes disse que o objeto da CPI são as operações que investigam corrupção no setor de transportes.
Por não estar envolvido nas denúncias, o deputado declinou o convite. Foi unanimidade entre os membros da comissão a convocação do ex-secretário, que ocupou a cadeira da Secretaria de Transportes por 7 anos. Ele foi secretário de transporte, exatamente definidor da política de transporte, durante 7 anos, 2007 a 2014. Então, o deputado federal Júlio Lopes tem uma contribuição importante a dar, porque ele tem um número de informações muito grande por ter conduzido durante 7 anos exatamente a Secretaria Estadual de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Na ausência de Júlio Lopes, foram ouvidos o superintendente de gestão da Agência Metropolitana de Transportes Urbanos, Sérgio Marcolini, e o subsecretário de Estado de Transportes, Oswaldo Andrade. Integrante da comissão, o deputado Flávio Serafini demonstrou insatisfação com os dados fornecidos pela Secretaria de Transportes e cobrou mais detalhamento. A gente tem seguidamente pedido informações à Secretaria e as informações têm vindo ou incompletas ou com foco desviado. E as informações são fundamentais para que a gente possa avançar numa nova proposta de regulamentação dos transportes, para aprofundar uma leitura sobre o que no sistema está funcionando errado. O CPI agora tem o desafio de pressionar o Estado para que as informações venham mais qualificadas, para que a gente possa fazer bem o nosso trabalho e fazer com que a CPI renda frutos para o processo legislativo e para a sociedade. Uma das solicitações da reunião desta quarta-feira é que a comissão passe a fazer trabalho de campo. Eu percebo isso, que o foco de 90% da discussão que está sendo feita aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, ela está muito vinculada à região metropolitana. E é natural que isso ocorra. Mas nós precisamos nos deslocar aqui e vermos também no interior como o transporte público intermunicipal está atendendo a população. Eu sou de uma cidade chamada Campos, que fica a quase 300 quilômetros de distância da capital, e é preciso avaliar. Ali tem 22 municípios na região norte e noroeste. Como é que está essa relação? E se a CPI não atender também essa demanda, eu creio que ela irá fracassar, porque ela precisa avaliar, num ponto de vista global, o sistema de transporte público. A próxima reunião da CPI dos Transportes está marcada para o dia 11 de abril e vai tratar sobre as obras de modernização e gestão dos bondes de Santa Teresa. A Comissão de Constituição e Justiça considerou constitucional a proposta do deputado Newton Rangel, que isenta as pessoas de baixa renda do pagamento de taxas para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. O projeto segue agora para ser votado em plenário. O projeto é exatamente para aquelas pessoas que precisam da profissão, precisam se utilizar para a profissão e são pessoas de baixa renda. Então, quando você tira uma carteira de motorista, você tem que pagar diversas taxas, diversos custos, que hoje está gerando em torno de R$2.000 um custo de uma carteira de motorista. E a pessoa quer usar aquela carteira de motorista para ganhar dinheiro, para trabalhar, para se inserir no mercado de trabalho, como de repente até como motorista profissional. Então, o projeto visa dar condições a essas pessoas de tirarem suas carteiras de motorista sem esse custo. Um projeto aprovado no plenário pode reduzir o número de casos de mortes de crianças esquecidas no interior dos veículos. A iniciativa do deputado Zaqueu Teixeira quer tornar o sensor de presença item de série obrigatório para as montadoras de automóveis. Acompanhe como foram as votações com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta quarta-feira, os deputados analisaram um projeto da deputada Zeidan que trata da convocação pelo governador de policiais e bombeiros da reserva. De acordo com a proposta, o governo poderá designar esses servidores para suprir necessidades das instituições no combate à violência. O policial ou bombeiro convocado deve aceitar o trabalho de forma voluntária e o prazo máximo será de 2 anos, prorrogável pelo mesmo período. O local do trabalho terá que ser próximo ao da residência do servidor ou da última unidade em que ele trabalhou. A idade máxima para a convocação será de 52 anos para cabos e soldados, 56 para subtenentes e sargentos e 62 para os oficiais até o posto de capitão.
O servidor não pode ter sido condenado por crime doloso e não pode estar no exercício de outra função pública. Será acrescida a gratificação de 1/3 sobre o salário que o policial ou bombeiro já recebe na reserva. O texto segue para a sanção do governador. Nós conseguimos, com essa lei, a possibilidade da Prefeitura Municipal fazer a seleção direta dos policiais que queiram trabalhar para a Prefeitura e o pagamento direto, que é diferente do PROEIS, em que o salário é pago pelo governo do Estado pelo repasse. Então vai ser estabelecido um convênio da Prefeitura Municipal com o governo do Estado para que haja essa parceria e os policiais possam ser contratados diretamente pelo governo municipal. O sensor de presença pode passar a ser item obrigatório nos veículos fabricados e comercializados no Rio de Janeiro. O projeto do deputado Zaqueu Teixeira tem o objetivo de evitar casos de crianças presas dentro dos automóveis. O texto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para sanção ou veto do governador. O Rio pode ter um programa estadual de cuidados paliativos na saúde pública. São tratamentos oferecidos o mais cedo possível aos pacientes com doenças crônicas fatais, para garantir melhor qualidade de vida aos doentes. A matéria do deputado Carlos Mink recebeu 4 emendas e retornou às comissões. Esse projeto é de respeito e carinho com as pessoas que já estão numa idade muito avançada e que estão com doenças que não têm cura, para que nesses últimos momentos, ou meses, ou poucos anos de vida, elas tenham uma equipe multidisciplinar que seja tratado com toda a dignidade, ricos ou pobres. É um conceito novo. Isso foi criado por um grupo de trabalho na Fiocruz, tem precedentes em outros países do mundo, ganhou esse nome paliativo da ideia que não é uma solução definitiva, é paliativo. Mas, na verdade, significa tratar com carinho, humanidade e dignidade até o fim da vida. Instituições públicas, autarquias e institutos que prestam serviços públicos ou de necessidade básica podem ser proibidos de exigir documentos impressos quando for possível acessar a versão digital em sites oficiais. A matéria da ex-deputada Ana Paula Rechuan foi aprovada em segunda discussão e pode se tornar lei. O transporte de barcas pode passar a oferecer uma tarifa social no valor de R$ 6,10 no trajeto Charitas-Praça 15. Atualmente, só é oferecida a linha seletiva por R$ 16,90. A proposta do deputado Flávio Serafini diz ainda que os trajetos atendidos por linhas sociais não podem ter capacidade menor do que os atendidos pelas seletivas. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. O que a gente quer com isso? Aumentar o número de usuários de barcas naquela linha. É uma linha estratégica. Niterói teve recentemente uma obra de um túnel que ligou a região oceânica a Charitas. Com isso, a região que mais cresce na cidade, que tem quase 100 mil moradores, se aproximou da estação de barcas e agora fica à distância de um túnel. E é fundamental que um número maior de pessoas possa usar as barcas. O deputado Dr. Julianelli quer que o Estado ofereça transporte gratuito para o preso que receber alvará de soltura ou liberdade condicional. O projeto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Isso nos trouxe a pastoral carcerária, que tem esse problema, principalmente lá em Resende, que o presídio está a quase 5 quilômetros de distância da estrada, da Dutra. Então evita que esse liberto seja cooptado pelas facções criminosas e a partir do momento da sua saída já dever essas facções. Então nós entendemos aqui, e ainda bem que essa casa entendeu, que isso aí é um resgate, é o início da reinclusão que nós queremos. A rede pública de ensino pode ser obrigada a oferecer carteiras escolares para alunos canhotos. Matéria do deputado André Lazzaroni foi aprovada em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. Comunidades do Estado ocupadas pelas polícias civil ou militar ou pelas Forças Armadas podem ter conselhos comunitários de desenvolvimento e cidadania. A ideia é desenvolver atividades em parceria com as diferentes esferas do governo, setor privado e sociedade civil, além da associação de moradores dos locais, para garantir a inclusão social e o desenvolvimento da comunidade.
O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O objetivo era dar voz mais ativa, mais representativa para uma comunidade. Se fosse em caso de maltratos com o pessoal da comunidade, fosse no caso de fazer um determinado trabalho, por exemplo, se a prefeitura fosse colocar o lixo da comunidade num lugar, mas ali não seria próprio. Então esse conselho, que é formado por 12 titulares e 12 que são para suplentes, esse conselho visa ter a voz séria e bem representada da comunidade. Escolas públicas e particulares do estado podem ser obrigadas a oferecer orientação profissional aos estudantes. As atividades devem ser realizadas no início e no final do ano letivo para alunos do ensino médio. A proposta do deputado Benedito Alves recebeu 2 emendas. O governo pode passar a oferecer cursos de aprimoramento técnico para guardiões de piscinas que atuem no estado. As aulas práticas e teóricas devem ser aplicadas pelo Corpo de Bombeiros e realizadas a cada 3 anos. Os profissionais devem ter mais de 18 anos e estarem habilitados no curso profissional da categoria, chancelado pelos bombeiros. A proposta do deputado Felipe Soares foi aprovada e depende da sanção do governador para virar lei. Policiais civis do estado do Rio poderão voltar a acumular a função com o cargo de professor. É o que defendem os deputados Luiz Paulo e Marta Rocha. Os parlamentares pedem a anulação do decreto do governador Luiz Fernando Pezão, publicado em fevereiro deste ano, que determina a não aplicação de um artigo da Constituição do Estado que assegura este direito aos policiais. O projeto de decreto legislativo foi aprovado e vai ser promulgado na Alerj. Nós temos uma permissão da Constituição Federal que diz que toda vez que há uma atividade técnico-científica, há possibilidade de que esse servidor público possa também exercer a função de professor. Foi isso que nós conseguimos com a nossa proposta de emenda constitucional. Reconhecer que a atividade policial é uma atividade técnica, portanto, o policial civil pode, cumulativamente, exercer a função de professor. O governador não pode fazer um decreto para tornar inconstitucional essa decisão ou não pode vetar. O que o governador tem que fazer é cumprir a emenda constitucional. O governador não gostou, pediu um parecer da Procuradoria e baixou um decreto dizendo que não ia cumprir. O governador não pode cassar o mandato de 70 deputados, nem tampouco usurpar a competência do Poder Judiciário. Se ele acha a emenda constitucional inconstitucional, que faça uma representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Aprovado o projeto que obriga as lojas que vendem celular a informar com cartazes que, em caso de roubo, o conteúdo do aparelho pode ser bloqueado pela operadora através do e-mail, um registro único para cada celular. A proposta do deputado Zito retorna ao plenário para mais uma votação. Esse projeto vai obrigar que todas as lojas que vendam celulares tenham os cartazes dizendo o quanto o usuário tem a facilidade para se movimentar ou mesmo buscar recurso, apoio, onde quer que seja. Então, esses cartazes, fixação de cartazes é para esclarecimento. Os estaleiros do estado do Rio podem ser obrigados a utilizar a chamada água de reuso nos serviços de manutenção e reparo dos navios. Esta água pode ser captada da chuva ou do mar e passa por um tratamento especial. Os estaleiros terão 2 anos a partir da aprovação do texto para se adaptar à medida. O projeto do deputado André Lazzaroni foi aprovado em primeira discussão. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo precisa de água e nada mais justo do que os estaleiros, que já têm uma série de benefícios fiscais, eles se adaptem a essa nova realidade e ajudem a sociedade a economizar a água e que eles façam a sua parte. Eu acho que mais importante é que eles tenham a consciência da importância da lei e apliquem a lei e façam essa economia. A sociedade agradece.
As instalações de gás canalizado e de botijões em prédios residenciais, comerciais e de órgãos públicos devem ser inspecionadas a cada 10 anos. O serviço deve ser feito pelas concessionárias nos casos de gás canalizado e pelas empresas distribuidoras em casos de botijões. O projeto dos deputados Flávio Bolsonaro, Luiz Martins, Carlos Osório e Paulo Ramos recebeu 28 emendas. Proposta do deputado Coronel Jairo regulamenta o Estatuto das Guardas Municipais do Estado, de acordo com a Lei Federal de agosto de 2014. Uma das principais mudanças da proposta é a possibilidade de uso de arma de fogo pelas guardas. O projeto recebeu 28 emendas e retornou às comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.